Olá, queridos, tudo bem com vocês? Você gostaria de saber um pouco mais sobre a maravilhosa história de José, filho de Jacó? Hoje nós vamos ter uma meditação na palavra de Deus acerca da história de José. E no finalzinho do vídeo eu vou listar pelo menos 3 segredos que fizeram José ser o grande homem de Deus que ele foi e como podemos aplicá-los na nossa vida. Nós vamos começar a meditar sobre a maravilhosa história de José em Gênesis 37. No versículo 2, nós vamos ver que José tinha apenas 17 anos de idade quando apacentava as ovelhas de seu pai com seus irmãos. No versículo 3, nós vamos ver o grande amor que Israel tinha por José, fazendo-lhe então uma túnica de várias cores que despertou a inveja de seus irmãos. No versículo 5, José começa a sonhar os sonhos que Deus tinha para a sua vida e que realizaria na sua vida. Versículo 9, outro sonho. Quanto mais José sonhava, mais aumentava a inveja de seus irmãos, segundo o versículo 11. No versículo 13, vamos ver que Israel enviou José até Siquém, achando que seus irmãos estavam apacentando as ovelhas lá. Mas, pegando as ovelhas e indo até Dotã, eles estavam fora da obediência que seu pai lhe tinha ordenado. E José, encontrando-os lá, certamente, sabendo eles que ele iria falar a seu pai, e também por causa da inveja que já tinham dele, venderam o seu irmão como escravo para os mercadores midianitas. As primeiras lições que nós podemos tirar da história de José aqui no capítulo 37 é que todas as vezes que Deus quiser nos usar e nos honrar usando pessoas, o inimigo também vai usar pessoas para querer parar os nossos sonhos de muitas maneiras. E se você quiser ser honrado pelo Senhor, mesmo tendo poucos anos de idade, José já era alguém que zelava das ovelhas do pai. Você tem que ter zelo das coisas que Deus colocou na sua mão, para que o Senhor possa te honrar e afastar os perseguidores e invejosos que se levantarão contra a sua vida. Logo após ser vendido por seus irmãos, José foi para o Egito, do qual foi comprado por Potifar, capitão da guarda de Faraó. E o Senhor estava com José em tudo que ele fazia, e prosperou na casa de Potifar, tanto que achou graça aos olhos de seu senhor, que entregou tudo quanto tinha nas suas mãos. José, porém, era formoso à vista, e a mulher de seu senhor acabou cobiçando o jovem, e quis deitar-se com ele. Por ser fiel a Deus e ao seu senhor egípcio, José a recusou, fugindo para fora, saindo da tentação. Sendo, pois, caluniado pela mulher de Potifar, José foi parar no cárcere, mas mais uma vez ele achou graça aos olhos do carcereiro Mó, pelo Senhor estar com ele, e achando graça aos olhos do carcereiro, pôs então o carcereiro a chave no cárcere na mão de José, do qual também prosperou na prisão. Quais são as lições que podemos tirar do capítulo 39 sobre a história de José? Primeiro, não importa para onde você vai, se você continua temente a Deus, o Senhor vai contigo. E não importa as provas que você vai passar lá, se você continua temendo o Senhor em primeiro lugar, Deus vai te fazer prosperar em tudo que você fizer. Estando José então na prisão, chegou 2 novos prisioneiros. Eram o copeiro e o padeiro do rei. Estes 2 posteriormente sonharam cada um um sonho, e José os interpretou de maneira correta, dizendo que dentro de 3 dias cada um seria libertado. Todavia, o copeiro seria restaurado a seu posto e o padeiro seria enforcado. Aqui no versículo 21, nós vamos ver que o copeiro vai estar tornando ao seu posto. E nós vamos ver no versículo 22 que o padeiro vai ser enforcado.
Só que no versículo 23 nós vamos ver que o copeiro se esqueceu de José. E somente 2 anos depois, lá no versículo 1 do capítulo 41, é que nós vamos ver quando o faraó sonhou os sonhos, é que o copeiro lembrou de José e falou dos sonhos que ele interpretara e que poderia talvez também interpretar os sonhos de Faraó. Logo após interpretar também os sonhos de Faraó, sonhos estes que previam a fome em toda a terra e que abalariam também o Egito, José é escolhido agora lá no capítulo 41, versículo 46, com 30 anos de idade, pelo próprio Faraó para ser o novo governador do Egito. E aqui vai se cumprir os sonhos que José teve, os sonhos em que os molhos de trigo de seus irmãos iriam se encurvar a eles. Quando eles chegarem atrás de comida no Egito, todos teriam que se curvar diante do governador. Todas as provas, todas as lutas que ele passou na sua vida valeram a pena, porque Deus cumpriu a sua promessa na vida de José. Agora, queridos, nós vamos estar trazendo para vocês as 3 lições que a gente deixou para o finalzinho do vídeo sobre a história de José que podemos aplicar na nossa vida. Primeira lição: seja fiel a Deus. Se você continuar sendo fiel a Deus em tudo que você for fazer e aonde você for, Deus também vai ser fiel às promessas que Ele te fez. Segunda lição: seja perseverante. Persevere, não desista, não olhe para trás. E terceira lição: saiba esperar o tempo de Deus na sua vida. Vocês lembram que em Gênesis 37:2, José tinha somente 17 anos de idade. E em Gênesis 41, versículo 46, ele tinha 30 anos de idade, quando foi escolhido para ser governador do Egito. São, portanto, 13 anos de luta e de prova, mas Deus cumpriu as promessas na vida dele. Vocês lembram também que, após ele interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, o copeiro não lembrou dele imediatamente assim que foi liberto. Ele lembrou 2 anos depois. Porque se ele se lembra de José imediatamente, ou 3 dias depois que retornou ao seu posto, o único cargo que tinha no Egito era o do falecido padeiro. Mas ele lembrou 2 anos depois, quando Faraó precisou de um governador. Ou seja, a bênção que você quer para hoje talvez esteja incompleta, e Deus está preparando uma para o amanhã muito melhor. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.